Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Quem fala é Marcos Boldrini e eu queria comentar para vocês sobre uma experiência que eu tive há uma semana atrás e que está relacionada ao problema que a gente vê hoje, principalmente as pessoas que são religiosas ou que têm uma vida espiritual, o problema da perda da fé, certo? E como isso está relacionado às experiências de vida, quer dizer, como a fé está viva através das coisas que acontecem para nós no cotidiano. Bom, o que eu quero contar aqui é uma coisa que aconteceu durante uma missa, no dia 30 de setembro passado, hoje já é 8 de outubro. Eu fui numa missa aqui próximo da minha casa, eu fui a pé, era uma quinta-feira, e a celebração era às 6 horas da tarde, certo? E um pouco antes de eu chegar na igreja, eu vi que o tempo estava carregado, fechado, e vi um relâmpago até bem forte, e já sabia que ia chover. E durante a missa, o que aconteceu? Eu cheguei lá, fui pro lado esquerdo da igreja, sentei no fundo. Eu não gosto de pessoas conversando, não gosto de barulho, essas coisas. Então fiquei num canto onde eu fico mais à vontade. No meu ângulo de visão, eu tinha ao lado da moça que cantava, fazia as canções de louvor durante a celebração, inclusive uma voz muito ungida, que toca as pessoas, muito bonita a voz dela. Ao lado dela tinha uma porta, e dessa porta eu tinha visão através de uma janela para o lado de fora da igreja. E enquanto que os vitrais, como eles são coloridos e têm uma cor um pouco mais escurecida, não consegue muito ver o que acontece do lado de fora. E nisso começaram, durante a celebração, a aparecer uns relâmpagos. E eu pensei, bom, vai chover, né? Já vinha chuva aí, eu tenho inclusive um canal sobre o tempo no YouTube, um outro canal. Então eu estava também cuidando por causa disso daí. E era possível notar que os relâmpagos não eram visíveis pelos vitrais, porque eles bloqueavam a luz dos relâmpagos. E à medida que a missa foi passando, né, os trovões foram ficando um pouco mais intensos e eu notava que os clarões na rua eram bem fortes. E a chuva começou, a chuva aumentou um pouco. A igreja tem um bom isolamento acústico, certo? Então a gente não ouve muita chuva, mas eu sabia que ela estava se intensificando. E nisso se aproximava o momento da oração eucarística e também depois a consagração eucarística. E aí eu me lembrei de um episódio que aconteceu provavelmente em 2010, em que eu fui numa missa num domingo e nesse dia o tempo estava um pouco abafado, um pouco carregado, mas não estava assim com muita cara de chuva. E naquela missa de 2010, na hora que o padre levantou a hóstia para a consagração, logo após a prece da consagração eucarística, deu um clarão de um trovão, um clarão de um relâmpago e deu estouro de um trovão, bem na hora que o padre estava em silêncio com a Eucaristia levantada. Aí eu pensei, bom, será que agora vai acontecer o mesmo? Aí eu fiz meio que o jogo comigo mesmo, uma coisa meio psicológica. Não, de repente eu vou postar que vai acontecer e não vai acontecer. E se eu postar que não vai acontecer é porque vai acontecer. E fiquei nessa, né? Comigo mesmo jogando eternamente. Começou a oração eucarística e num dado momento a ministra pegou o sininho para bater. E sem brincadeira, não, assim, não é exagero que eu vou falar, eu não estou forçando a barra. No exato instante em que ela tocou o sino, um enorme clarão por aquela janela, eu pude ver, um clarão muito forte no relâmpago, se fez exatamente no mesmo instante. Foi como um interruptor, é como tocar na tomada. Tu tocas na tomada e no que tu faz, pá, acende a luz. Ela tocou o sino e imediatamente, no mesmo instante, houve o clarão do lado de fora. A igreja fica virada para o sul, né? O lado de trás da igreja está virado para o norte. No norte da cidade tinha uma área de chuva bem intensa, que pegou também ali a região onde está a igreja, que é o bairro Passo da Areia. Só que assim, a gente não estava no centro do temporal. Mas aquele clarão foi o mais forte de todos. E logo depois o padre fez a oração da consagração eucarística, levantou a hóstia e aí deu o estouro do trovão. Quer dizer, houve o clarão exatamente no momento em que a ministra tocou o sino e o estrondo, que foi um raio que caiu para o norte, mais distante da igreja, não foi sobre nós, mas foi mais distante,
né? Atrasou um pouco a chegada do som, e quando o padre levantou a hóstia, fez a consagração e deu o silêncio, veio o estouro do trovão. Foi o trovão mais forte de toda a celebração. A acústica, inclusive, não bloqueou o som de fora. E depois disso não houve mais nada de mais significativo em termos de trovoada, né? E aí eu pensei, bom, se eu tivesse apostado que não ia acontecer nada, eu ia quebrar a cara. Onde é que eu quero chegar nisso daí? Esse é o tipo de sinal que, nesse caso, é muito explícito, onde Deus se manifesta nas coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma, não vou dizer que foi para mim aquilo lá, mas não tenho dúvida nenhuma de que houve uma manifestação divina nesse episódio. Como? Não sei. Deus age por meios misteriosos, e assim, o universo ele tem o seu funcionamento, certo? E nesse funcionamento Deus penetra para agir. Acontece que as pessoas não percebem essas coisas, até mesmo as pessoas que têm fé, porque elas estão cegas por vários fatores, que as impede de ler nos bastidores dos acontecimentos concretos a ação divina. Mas acontece que tem aí dois problemas. O primeiro lugar é aquilo que chamamos, né, de secularização. A gente está numa época em que tudo que é tipo de manifestação religiosa, em todos os aspectos, desde as coisas mais literais, como frequentar a missa, ou o culto, né, ou a liturgia religiosa, rezar, até a perda dos referenciais simbólicos na arquitetura, na literatura, no cinema, né, na forma de vestir, de agir no mundo. Tudo isso tem se perdido ao longo dos últimos 200 anos através do que chamamos de secularização, que é essa subtração da expressão religiosa no mundo, não só no mundo coletivo, na sociedade, como também na nossa vida particular. Então, quanto mais as pessoas vivem no mundo artificial, construído, por exemplo, a gente vai na rua, vai na cidade. Antigamente as cidades tinham, no Brasil no caso, tinha lá uma praça central com uma igrejinha, que era a referência da comunidade. E do lado da igreja tinha a prefeitura, tinha os serviços, né, o postal do correio, tinha o banco, tinha as coisas mais importantes de serviço para a comunidade. Mas toda a vida girava em torno da paróquia, que era também lá o salão de festas e as festividades anuais, mesmo festividades que não eram religiosas. Então, quer dizer, a igreja sempre foi o referencial da vida comunitária. Se a gente vai hoje na cidade, eu que moro aqui numa cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, que é Porto Alegre, a igreja que eu fui, que aconteceu esse episódio do temporal e dos relâmpagos, né, ela está atrás de um shopping cercada de edifícios. Quer dizer, a cidade em si mesma já diz que assim, Deus não está ali. Ele está dentro de uma igreja que também não tem mais uma arquitetura religiosa, mas que está perdida num mundo completamente estéril espiritualmente. Ou seja, como é que tu vai encontrar Deus num ambiente em que tudo mais diz o contrário? Onde é o mundo do movimento, na frente tem muito trânsito, barulho, buzina, às vezes tem gente que briga por causa do trânsito, né? E é uma vida que é medida não mais pelo ciclo da natureza, que é um ciclo divino, na verdade, porque é uma criação divina, mas pelo relógio, que é uma abstração do ciclo do tempo. O relógio passa lá, vira 12 mais 12 horas, fecha um dia, mas tu não mede a tua vida pelo ciclo das coisas naturais, o ciclo das coisas da criação, mas pelo ciclo abstraído pelo homem. Então, quer dizer, se cria aí um véu de como Deus se manifesta no mundo. Não consegue mais ver isso daí. Então, essa é uma forma simplificada de ver, de explicar de que forma o mundo secular encobriu as expressões de Deus no mundo. Certo? O outro ponto se refere à educação, né? A forma como a gente entende o mundo, como o mundo nos foi apresentado. Então, nós vamos na escola desde criança, vemos que não, temos lá verão, inverno, primavera e outono, né? Porque a Terra gira em torno do Sol, então tem toda aquela explicação das ciências, né? Então a gente depois tem biologia, matemática, física, química, geografia, tudo em ciências estanques. Acontece que o mundo não é estanque assim, tudo está integrado. Eu falei, por exemplo, do tempo, choveu. Bom, na meteorologia tem uma explicação de por que chove. Mas, na verdade, ela não explica por que chove, mas como chove. Agora, a razão da chuva. Por que acontece o fenômeno como a chuva e não acontece alguma outra coisa que nos fornece água? Por que tem que ser este fenômeno e não outro? A meteorologia não vai explicar a razão das coisas, ela vai te dar uma explicação do processo físico
ela vai abstrair os elementos e que vão nos dar ainda uma outra abstração métrica desses elementos, temperatura, pressão, direção e velocidade do vento, para explicar o fenômeno, mas não vai te dar a razão de por que é este fenômeno e não outro. Ou como se diz na filosofia, a essência da coisa. Quando tu fala em trovão, em chuva, tu entende o que é o acontecimento porque tu tem uma experiência dele. E essa experiência está integrada na tua pessoa. Tu entendes o que é chuva e trovão pela experiência, não pela explicação científica. E hoje nós vemos o mundo por compartimentos, estanques de coisas abstrativas, abstraídas do mundo real, mas que não são o mundo real em si, que nós temos na nossa cabeça como um mosaico de coisas que estão mais ou menos relacionadas racionalmente, e chamamos isso de mundo. Só que isso não é o mundo, isso é uma imagem que nós temos do mundo. E essa imagem do mundo é incompatível com um Deus que manipula o mundo pretensamente construído em cima de leis estanques. Então, quando eu vejo ali o trovão, o relâmpago, depois do trovão, exatamente no momento da liturgia eucarística, assim, milimetricamente contado no tempo, pressupõe que alguém manipulou a ordem de forma que coincidisse exatamente o fenômeno do ritual litúrgico com o clarão e o estrondo do trovão. Então, das duas umas, ou Deus manipula a liturgia, já colocando de forma matemática o exato momento em que aconteceria o trovão, de onde ele viria, de forma que chegasse no tempo certo na igreja, um som na sua velocidade, ou ele manipulou o mundo físico, de forma que coincidisse com a liturgia, ou manipulou os dois. Nisso nós temos que considerar o seguinte, que Deus joga com o mundo e que este mundo não é estanque tal qual nos pressupõe, por exemplo, a ciência moderna, como diz, por exemplo, a gente pode prever o tempo. Vai chover aqui, vai chover lá, com uma certa margem de erro. A gente pode prever, por exemplo, o ciclo da Lua, as fases lunares, nos próximos 500 anos. A gente vê na internet, tem conta lá, o próximo eclipse solar absoluto, total, na cidade tal, vai acontecer em 25 de março de 2096. Mas se as coisas são imutáveis conforme a ciência nos apresenta, então aonde é que Deus está agindo? Quer dizer, as pessoas têm, além do mundo secular à sua frente, tem um obstáculo ainda maior para entender, para ver e aceitar os sinais divinos, que é uma cosmovisão mecânica do cosmos. O cosmos não pode ser mecânico, porque se ele é mecânico, isso quer dizer que já está tudo programado por Deus. E, portanto, não tens a liberdade perante este mundo. Isso pressupõe, portanto, que se eu quisesse, por exemplo, rezar para que não chovesse naquela celebração, a minha oração seria necessariamente inútil. Ou vamos dizer uma situação ainda pior, uma questão natural. Tu moras numa região onde há enchentes, mas não tem como proteger a tua casa de uma enchente. Então tu pede para Deus que nos próximos nas próximas 2, 3, 5 gerações, a tua casa fique imune à enchente, para que teus filhos e netos possam usufruir desse lugar que não é só material, e ter uma afeição. Tu tens um vínculo emocional com esse lugar. Então, se inevitavelmente a ciência vai te dizer, não, a cada 30 anos a enchente sobe até a tua casa, então tua oração é inútil. Então existe no coração das pessoas uma visão, uma cosmovisão de um mundo que funciona mecanicamente, que é cientificamente pré-determinado, e que não adianta, portanto, pedires a Deus que ele haja neste mundo se o mundo já está pré-determinado. Ou seja, o mundo não pode ser mecânico como uma máquina fria, pelo simples fato de que Deus age no mundo e que Deus em si mesmo também não é um ser frio. A natureza devolve tudo que o homem faz com ela. Não, está errado. O homem recebe de volta segundo os erros que comete contra Deus. E contra o mundo também. Tu também não vai, por exemplo, construir uma casa na beira de um rio, sabendo que todo dia aquele rio sobe 2, 3 metros. Existe também a questão do bom senso, do conhecimento e da inteligência. Mas enquanto a gente ficar sufocado por um mundo completamente artificial, e principalmente por uma educação e uma cultura
que lhe diz que o mundo não é aquilo que Deus criou, então vai ser cada vez mais difícil romper esse véu feito de ferro e máquinas e engrenagens, que é justamente que cega as pessoas a verem que é impossível matematicamente uma coincidência tão precisa como a que eu presenciei na liturgia, nessa missa do dia 30 de setembro passado. Então rezem, reflitam, peçam ao Espírito Santo que esse véu do mundo secular e do mundo mecânico sejam pouco a pouco diluídos e abertos, para que Deus possa não só agir em ti, como também possa revelar a sua ação no mundo, porque ele não é só espírito no sentido do sentimento ou da ação puramente interior. Não, Deus age no mundo real, concreto e material. Certo? Então, muito obrigado a todos e Deus nos abençoe. Até a próxima.